Olá, amigos! Está começando o Milk Kids. Aqui vamos aprender sobre o amor de Jesus de uma forma divertida. E assim, vamos entender como viver com Ele no nosso dia a dia. Bora lá aprender? Olá, crianças! Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam muito bem. Estamos começando aqui mais um Milk Kids. Yes! Que bom, que legal! Então chama todo mundo aí ao seu redor para vocês poderem acompanhar quais são as coisas interessantíssimas que vamos conversar hoje. E agora, sim, agora nos próximos Milk Kids a gente quer conversar sobre um assunto bem interessante que é a Bíblia. A gente quer levar você para uma viagem no maravilhoso mundo da Bíblia, certo? De onde veio, para onde vai, quem fez, quem isso, quem aquilo, como, porquê, enfim. O que é a Bíblia, né? Muito bem. E para isso, hoje a gente quer assim conversar sobre umas curiosidades interessantes sobre a Bíblia para a gente conhecer um pouco mais que livro é esse, né? Por isso algumas crianças então fizeram algumas perguntas sobre a Bíblia. Quer conferir que perguntas são essas? Então vamos para a primeira pergunta. Oi, tia Suza, eu queria saber, assim, porque eu não sei, o que é a Bíblia, tia? Muito bem, o que é a Bíblia? Você sabe o que é a Bíblia? Pois é, a Bíblia, ela assim, para começo de conversa, ela é a palavra de Deus, certo? Muito bem, então, para começo de conversa, a Bíblia é a palavra de Deus, instruções de Deus para a nossa vida, certo? Mas assim, a gente sabe que a Bíblia é um livro bem antigo, né? Como um livro antigo, provavelmente... Não, ela foi, né, escrita assim em um papel diferente, um material diferente, né? A Bíblia não foi escrita num livro que nem esse que a gente tem aqui, certo? E a Bíblia, ela assim, ela não é só um livro, você sabia disso? Como assim? A Bíblia, ela praticamente é uma biblioteca dentro dela, né? Uma biblioteca tem vários livros. E a Bíblia é assim, a Bíblia é uma junção, tá? São vários livros juntos, certo? E a Bíblia, a gente divide ela em duas partes. Nós dividimos ela no Antigo Testamento, que o que é o Antigo Testamento? São livros que foram escritos antes de Jesus nascer, certo? E aqui na nossa Bíblia nós temos, no Antigo Testamento, nós temos 39 livros da Bíblia no Antigo Testamento. Uau, 39 livros, é livro pra caramba, né? Pois é. E aí, se tem um Antigo Testamento, então também temos um Novo Testamento, certo? E no Novo Testamento, que são livros que foram escritos depois de Jesus, tá? Depois que Jesus nasceu e tal. Então, no Novo Testamento, nós temos 27 livros, certo? E juntos nós temos então 66 livros na Bíblia. Uau, que interessante, hein? Muito bom. Pois é, e esses livros não foram escritos assim do dia para a noite, né? Esses livros, eles levaram mais ou menos 1.600 anos para serem escritos. Uau, é tempo pra caramba, hein? 1.600 anos é muito tempo. Então aqui a gente tem algumas curiosidades então sobre a Bíblia, o que ela é, né? São vários livros que a gente tem divididos em duas partes, o Antigo e o Novo Testamento. Legal? Então vamos para mais uma pergunta. Quem é que escreveu a Bíblia, tia? Certo, quem escreveu a Bíblia, né? Bom, se a Bíblia tem vários livros, então também nós temos vários autores, vários escritores desses livros, ok? Ah, Suza, mas você disse que a Bíblia é a palavra de Deus, então Deus deve ter escrito. Sim e não, tá? Como assim? A Bíblia, ela tem sim vários autores, mas aqui, no livro, já vou mostrar um livro aqui para vocês na Bíblia, tá? No livro de 2 Timóteo,
o capítulo 3, o versículo 16 aqui na Bíblia, está escrito assim, ó: toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Ou seja, aqui está dizendo que toda a escritura, toda a Bíblia, ela é inspirada por Deus. Ou seja, foram pessoas sim que escreveram, mas foi Deus quem inspirou elas. Foi Deus quem colocou no coração delas, na mente delas, o que elas deveriam escrever. Que histórias deveriam estar lá, quais os ensinamentos que deveriam estar lá, né? Então ela é palavra de Deus, sim, escrita por homens, mas inspirada por Deus. E teve vários tipos de gente que escreveu. Teve pastor de ovelha que escreveu, teve rei que escreveu, teve médico que escreveu, tá? De gente mais simples, das pessoas mais, né? Então assim, ó, é uma coletânea de livros muito legal e muito interessante, tá? E assim, ó, e você sabia que a Bíblia, como a gente conhece, ela não foi escrita em português, né? Até porque o povo de Jesus não falava português, não. O Antigo Testamento foi escrito em hebraico. É a língua do povo de Jesus. Olha só que letras estranhas, né? Bem diferentonas, olha só. Né? Não tem nada a ver com as letras que a gente conhece, certo? Pois é, o Antigo Testamento foi escrito nessa língua, no hebraico. E o Novo Testamento foi escrito em grego. Uau, olha só. Olha que coisa mais linda essa letra. Então aqui a gente tem o Novo Testamento em grego. Bacana, né? E aí depois eles foram traduzindo, então, esses livros para as línguas que a gente conhece mais, né? Tipo pro alemão, pro italiano, pro latim, pro português, né? E assim foi indo. E assim a Bíblia chegou até a gente, porque pessoas foram traduzindo a Bíblia para nós. Legal? Então vamos para a nossa terceira pergunta. Filha, tá gravando, o que você quer saber? É que eu quero saber por que a gente tem que ler a Bíblia? Por que ela serve? Por que a Bíblia existe? Você já se perguntou isso? Cara, a Bíblia existe. Primeiro a gente falou que ela é a palavra de Deus, né? Ela é a história de Deus com o seu povo. Na Bíblia a gente conhece qual é o plano de Deus para a humanidade, né? Para as pessoas. Na Bíblia a gente conhece sobre o amor de Jesus, as coisas que ele fez, as coisas que ele falou, as coisas que ele ensinou. E por que a gente precisa conhecer a história de Deus com o seu povo? Por que a gente precisa conhecer as histórias de Jesus e o seu amor? Porque, como no versículo que a gente leu antes, a Bíblia ela serve para nos orientar. A Bíblia serve para nos ensinar, para nos corrigir quando a gente está errado, né? Assim, resumindo, a Bíblia, ela nos ensina a viver do jeito certo, a viver conforme a vontade de Deus. E sabe que tem um versículo que diz lá na Bíblia, que o nosso amigo aqui, ó, que menino mais bonito, olha só, ele vai nos ensinar, o que diz lá na Bíblia, ó. Lá na Bíblia tem um versículo que diz assim, ó: mas o que guarda a lei de Deus, esse é feliz. Provérbios 29, 18. Mas o que guarda a lei de Deus, esse é feliz. Então a gente nunca vai ter sofrimento se a gente guarda a palavra de Deus no nosso coração? Claro que não, a gente vai ter sofrimento sim, né? Afinal a gente tá aqui na terra, né? Pecado e tal, taranã. Mas a Bíblia nos mostra que mesmo com o sofrimento, mesmo quando as coisas não andam como do jeito que a gente quer, mas o amor de Deus preenche o nosso coração. A palavra de Deus nos traz paz, a palavra de Deus nos traz alegria. E é por isso que a gente precisa estudar a palavra de Deus, por isso que a gente precisa ler e conhecer a palavra de Deus, para que a gente possa ter uma vida feliz, tá certo? Então quero te convidar para a gente fazer uma oração, beleza? Senhor Jesus, obrigado pelo dia, obrigado pela nossa vida e muito obrigado pela Tua palavra,
que quer nos ensinar, que quer nos mostrar o jeito certo de viver. Por isso, nos ajude a ler, a estudar a Bíblia, para que nós possamos aprender cada vez mais de Ti. Em Teu nome, amém. Uma última dica. Às vezes a gente pensa assim, mas a Bíblia é difícil, ela tem palavras difíceis, e realmente tem. Mas existem livros que se chamam devocionais, que são livros que trazem um versículo da Bíblia e uma explicação, e aí nos ajuda a entender melhor, né? De repente, se você tem interesse em ter um devocional, você pode entrar em contato com esse númerozinho que está aparecendo aqui embaixo, tá certo? E aí a gente pode providenciar para você, ou pelo menos orientar alguém que possa providenciar para você, tá certo? Legal, então? E agora, para terminar, eu quero que vocês fiquem com uma música muito legal que fala sobre a Bíblia. Então, aproveita, tenta aprender, canta junto, dança junto, que vai ser bem legal, tá certo? Um beijão, então, e até semana que vem. Tchau! A Bíblia foi escrita para mim. A Bíblia me faz feliz assim. É um livro emocionante de aventura sem igual. Foi escrita há muito tempo atrás, mas mesmo assim é atual. Tem histórias e profecias, é um livro genial. É a Bíblia foi escrita para mim. A Bíblia me faz feliz assim. É um livro sensacional, não vai deixar de ler. Me dá todas as respostas quando não sei o que fazer.